TVE, entrevista especial, conversa hoje com José Dirceu. Foi líder estudantil no Brasil nos anos 60, exilou-se em Cuba, foi e voltou algumas vezes, treinou guerrilha, voltou ao Brasil, foi deputado estadual, deputado federal, presidente do PT e ministro-chefe da Casa Civil no primeiro governo Lula. José Dirceu, há 50 anos você era um popularíssimo líder estudantil, candidato à presidência da UNE, então a maior oposição à ditadura, foi preso com outros 700, 800 estudantes em Ibiúna. Depois viria a clandestinidade, exílio com idas e vindas. Você foi condenado no Mensalão, depois indultado. Ficou 2 anos preso aproximadamente. E agora, aos 72 anos, está condenado a 41 anos de prisão, esperando o julgamento em terceira instância. Há 40 anos, o Lula fundava com seus companheiros a CUT e pouco depois o PT. Deixou a presidência da República com 83% de popularidade e agora está preso. Era um líder festejado no mundo. O que aconteceu? O que sempre acontece na história do Brasil. As forças de direita, reacionárias, elites, não convivem com a democracia e com governos que contrariam seus interesses. Se nós olharmos a história do nosso país, nós vamos ver que se repete. Quando há uma ascensão popular, há uma participação maior na vida política do país, ou o governo adota medidas e políticas nacionalistas, né, como eles intitulam às vezes estatistas, populistas. Aí depois foi cunhada essa expressão populista, que na verdade o nosso país é um país onde o patrimônio e a riqueza é intocável. E as elites não pagam imposto. E quando você quer distribuir renda, não é nem a riqueza, porque nós nunca propusemos a taxação das grandes fortunas, das heranças, doações e da propriedade, e nem nenhuma revolução progressiva nos impostos no Brasil. Quando você começa a distribuir renda pelo Estado, que é o caso da aposentadoria, ou da LOAS, o Governo de Assistência Social, ou do Bolsa Família, ou da educação pública, ou da saúde pública do SUS, ou do FAT, ou do Minha Casa Minha Vida, e principalmente do aumento da participação do trabalho na renda nacional pelo aumento do salário mínimo, e você também assume uma postura de independência e projeta o país, como no caso do Lula, para integrar a América do Sul, e você se apodera de uma riqueza como o pré-sal, né, vem as tentativas de estabilizar o governo, sabotar e derrubar. No caso de 64 foi um golpe militar, no caso de 16 foi um golpe parlamentar judicial, totalmente legitimado pelo Supremo e pelo Congresso, mas não deixa de ser um golpe. E a eleição de 18 é consequência do ciclo que se abriu em 2013, né, e também dos erros nossos durante esse período. Nós vamos chegar lá. Qualquer foca no jornalismo, qualquer político iniciante, qualquer pessoa com mínimo de observação, você mesmo no seu livro, que você está lançando agora pelo país, viajando, sabe que o Caixa 2 é um fato naturalizado, sempre foi na política. Então, eu te pergunto, você nega a existência do Caixa 2, você nega que o PT tenha usado o Caixa 2, como aliás era uma regra básica, e como acabamos de ver as denúncias da Folha sobre o WhatsApp sendo pago por empresários na campanha de 2018. Você nega a existência do Caixa 2 ou não? Isso é um fato corriqueiro. Na verdade, o sistema político brasileiro, ele é fundado no poder econômico. E agora essa eleição foi fundada no poder econômico porque se autorizou que os candidatos financiassem as suas campanhas. Então, um candidato tinha 40 milhões com o Henrique Meirelles ou o João Dória, nunca se comprou tanto voto como nessa eleição, porque vamos lembrar das emendas parlamentares. Os parlamentares têm 15 milhões de emendas obrigatórias, impositivas. Que impuseram a Dilma ali por 2013, 14. Então, o que acontece? 4 anos são 60 milhões. Tem depois a reciprocidade das empresas e dos prefeitos. É isso que aconteceu nessa eleição. O sistema brasileiro que nós acabamos aderindo, e cometemos um erro grave, pode-se dizer, mas talvez sem isso não venceríamos as eleições, né? Mas a verdade é que nós aderimos. O erro que você diz é jogar o mesmo jogo para financiar a campanha. O custo da campanha, que se você observar quanto nós pagamos para os publicitários, você verá que 70% era desnecessário.
Tem mais esse agravante ainda. O Caixa 2 se transformou numa regra. E também as doações e as relações com as empresas decorrentes daí. Agora, daí dizer que o PT é um partido corrupto, uma organização criminosa, certo? Não dizem isso do PSDB, nem aparecendo que o Aécio recebeu 128 milhões, nem com aqueles dados já do telefonema dele, da conversa dele com o empresário, que já aparece ali 40 milhões para cá, 17 milhões para lá, 2 milhões para cá. Ninguém cobra do PSDB, que é uma organização criminosa. E ninguém cobra do presidente Fernando Henrique Cardoso a responsabilidade sobre os governadores do PSDB que foram presos. E o noticiário fala disso a cada 2, 3 meses. O governador do Mato Grosso do Sul que foi reeleito, foi preso 2 vezes, se não me engano, o filho dele, o do Putinelli, o André Putinelli, está preso e o filho também, mas se não me engano, o filho do governador. Mas a imprensa simplesmente o esqueceu, ele se reelegeu. Então, no caso do PT, houve uma criminalização do partido política. Porque eu pergunto sempre o seguinte, em todos os estados que eu vou, que eu dei entrevista agora, desde 28 de agosto que eu já visitei 20 capitais, eu pergunto o seguinte, me diz um vereador do PT que se enriqueceu, um deputado, um prefeito, um governador. Nós sabemos quando é que um prefeito se enriquece no governo. É o motel, é o posto de gasolina, é a fazenda, é uma casa de 2, 3 milhões, é venda de material de construção, a cidade toda sabe. Eu quero que indique. Tem exceções das exceções que você vai encontrar no PT, muito raro. Certo? Então o PT não é um partido corrupto, o PT não é uma organização criminosa. O PT participou de um sistema eleitoral apoiado no Caixa 2, que aliás... O caso Onyx Lorenzoni é típico. Certo? O novo chefe da Casa Civil. Não foi um político ou um militar que falou, foi o juiz da 13ª Vara de Curitiba, quer dizer, o juiz responsável pela Operação Lava Jato. Não, e ele mesmo disse. O líder da Operação Lava Jato. Ele disse que bastou pedir desculpas, reconhecer que fez crime. Então tem que dar anistia para o Caixa 2, né? No fundo ele está dizendo assim, ó, Congresso, dê anistia para o Caixa 2, que eles diziam que combatiam antes. E eu não sei agora como é que eles vão fazer com as novas denúncias que estão aparecendo. Agora, o erro não teria sido, por incrível que pareça, vindo de quem tinha a vivência que vocês todos tinham, de uma certa ingenuidade que a gente poderia chamar assim, de supor que vocês poderiam usar os mesmos métodos que todos os demais secularmente usassem. É como imaginar que vocês iriam ser sócio do Pinheiros ou do Paulistano. Ah, vão deixar. E não vão tomar bola preta. Eu acredito que esse elemento pode ter existido, mas o elemento determinante é que a corrupção sempre foi usada no Brasil como pretexto para derrubar governo. O Getúlio era um mar de lama. Mesmo, né? Por isso mesmo. A ditadura foi dada contra a corrupção primeiro, depois a subversão, o golpe, né? O Jânio ia varrer a corrupção, o Collor ia caçar os marajás. Né? Então é reiterado na história do Brasil o uso da corrupção. O erro começou lá no mensalão, chamado mensalão, na P470, porque a resposta tanto do governo como do PT, certo? Foi uma não resposta. É como se fosse o seguinte, deixa processar, vão caçar, vão condenar e encerrou isso. Se eu não me engano, no começo você era contra aquela pulverização, você era a favor de fechar com o PMDB no começo e não pulverizar. Não foi isso? Essa questão aconteceu rapidamente, porque nós estávamos super atarefados e eu estava cuidando do acordo. Meu objetivo era fechar um acordo com todo o PMDB, porque tinha um PMDB que tinha apoiado o Lula. Sempre aquele que não era do Michel Temer, do Gedel, do Moreira Franco, do Padilha. Sempre. Assim, do Quércia. Era Rigoto, Luiz Henrique, Quércia, Requião. Antigamente Milton Cardoso e Quércia. Maguito Vilela, Jader Barbalho, João Henrique, o José Maranhão. Nós fomos quebrando nos estados as dissidências do partido que foram apoiando o Lula, que aliás viabilizaram inclusive a eleição do Lula, porque apesar da Rita Camata ser a vice do Serra, na verdade as lideranças regionais do PMDB, com poucas exceções, apoiaram o Lula, então, que foi um trabalho que nós construímos durante os 2 anos anteriores ao governo. Então era natural, porque eles eram praticamente maioria no partido, que se fizesse um acordo com o partido. Por N razões, o Lula
determinou que não se fizesse esse acordo com o PMDB. Não é que ele me desautorizou, porque eu não tinha delegação como ele me deu, em alguns casos, aberta para atender a demanda. Você vai conversar com o Miguel Arraes, atenda a demanda. Era uma coisa que eu tinha que consultá-lo. E quando eu consultei, ele preferiu fazer aquela outra articulação. Na verdade, ficamos sem apoio do PMDB. Depois, quando vem a crise do mensalão, tudo, se aproxima. é que se faz um... Aí o Enício Oliveira vem para o governo. Também tinha muitas dificuldades para chegar a um acordo, porque os ministérios estratégicos, saúde, educação, transporte, minas de energia, agricultura, já estavam definidos pelo Lula, como o caso da Dilma, do Roberto Rodrigues, do próprio Humberto Costa, da indicação do Cristóvão Buarque, já estava fechado. Como você, indo para o agora, como é que você analisa a ascensão do Haddad, a campanha? Existem, de fato, como dizem, ruídos entre o seu grupo e ele e tal? O que você prevê daqui por diante? Eu acho que o Haddad fez uma campanha vitoriosa no sentido que, apesar da derrota, ele representou bem a coalizão e principalmente o Lula e o PT. E 30 milhões de votos depois do que aconteceu com o Lula e com o PT é um grande resultado. Revela que há na sociedade brasileira uma fortíssima oposição ao Bolsonaro. Principalmente a agenda econômica dele, mas principalmente essa mistura do Estado com a religião, certo? Essa agenda dele antiambiental, né? Esse preconceito que ele tem para que beira, certo, ao desprezo com as mulheres, que agora ele tenta encobrir, mas sempre ele foi muito claro com a solução da violência pela violência. Acho que tem toda uma agenda, a escola sem partido, que no fundo é a escola com partido. Outro partido. E que a própria imprensa hoje, setores da imprensa, está se opondo, né? A escola sem partido, a oposição é aberta na maioria da mídia. E também esse lado, no fundo era um candidato, é um presidente eleito de extrema direita. Colocar um país da dimensão do Brasil sob o guarda-chuva dos Estados Unidos é algo imaginável no mundo de hoje, né? O problema interno do PT, eu não participo mais na vida interna do PT, não sou dirigente. Mas você é um analista. Sim, mas eu não participo nem da corrente que eu participei, CNB, não vou a reuniões, aliás, nem sou convidado, nem é o caso de me convidar, porque eu fiquei 5 anos ou preso ou restrito a Brasília, né? Na verdade, eu já tinha, desde 2013, minha participação na política é mais da minha opinião. Agora eu estou lançando um livro como cidadão, eu deixo claro isso, eu não falo em nome do PT, da direção, nunca participei da campanha do Haddad, e essa história de governo... Teve uma frase sua até que deu ruído ali, né? Uma frase que, como sempre, eles acreditam na imprensa. A frase que saiu que a lei é inacreditável. Tinha que tomar o poder. É inacreditável com facilidade que nós acreditamos nas versões que é um fake news. Porque a repórter me perguntou, no caso de impedirem a posse do Haddad após a vitória, ou seja, ter um golpe, falei, bem, mas se vai ter um golpe, não tem mais eleição, então o problema agora é outro, eles tomaram o poder, nós temos que ficar colocada a questão do poder no Brasil, né? Depois ela me pergunta, eu tenho até o áudio, e se o Bolsonaro ganhar? Eu falei, nós já convivemos com o Jânio, com o Collor, nós vamos conviver com o Bolsonaro do mesmo jeito, vamos fazer oposição, vamos disputar com ele. Então a minha resposta é totalmente democrática. Aí sai aquela tradução. Não, e aí o Haddad ali no horário do Jornal Nacional, talvez ele não tivesse outra alternativa de ter falado aquilo. Eu não até porque eu estava dizendo em todas as entrevistas, 40 dias antes dele ir para o Jornal Nacional, que eu não participava da campanha dele, e de governo eu estou inabilitado por 82 anos pelas leis, né? Porque é o dobro da pena, então, de participar, de ser votado, votar, então muito menos participar de governo. Agora, eu não tenho nenhuma, assim, o Haddad vai ter um papel importantíssimo no país, e vai ter no PT também, aí ele que tem que optar que papel ele quer desempenhar, se ele quer coordenar uma campanha pelo Lula livre, se ele quer disputar a presidência do partido, ou ser indicado para ser presidente do partido, se ele quer presidir a fundação, ele já disse de público que não pretende nem presidir a Fundação Perseu Abramo, nem presidir o PT. Portanto, ele vai fazer o papel de uma liderança que percorre o Brasil, viaja pelo mundo, fazendo oposição, né? E vai ter um papel importante na vida do PT. Durante décadas, você foi o principal estrategista, junto com o Lula, mas o principal estrategista do PT.
não só no Brasil, mas no mundo, uma evidente mudança que parte da coisa do mundo ser digital e conectado rapidamente tudo, da financiarização, na verdade, do mundo. Qual é o caminho para você fazer oposição hoje? Estou te falando agora do Brasil, a um governo como o do Bolsonaro e um personagem como esse. Primeiro deixar ele governar, ele vai sentar na cadeira, a cadeira queima aquela cadeira. Deixa ele sentar na cadeira. Aliás, antes de sentar, nós já estamos vendo como está. Isso é primeiro, ele tem que governar, ele ganhou, nós participamos da eleição, é legítimo, independente das fraudes no WhatsApp, das ilegalidades, da inabilitação inconstitucional do Lula, do poder econômico, ele é o presidente eleito, vai tomar posse. Né? Nós devemos fazer oposição, até porque na campanha eleitoral ficou claro que são dois caminhos, dois projetos. Ele mesmo, da mesma maneira que ele se afirma que é de direita, nós temos que nos afirmar que nós somos de esquerda. Uhum. Nós somos contra alinhar o Brasil com os Estados Unidos, nós somos contra sair do Acordo de Paris, do Acordo de Imigração, nós somos contra uma política que vai desregulamentar, inclusive o meio ambiente, os direitos humanos, o direito da mulher, dos negros, porque no fundo ele quer acabar com os direitos difusos, por isso que o Ministério Público pôs o pé atrás. Né? E somos contra qualquer tipo, principalmente de desmonte daquilo que o Brasil constituiu como estado de bem-estar social. Se quer resolver o problema fiscal, baixa o juro, porque nós pagamos um juro na dívida pública que nenhum país do mundo paga nem 20%. Nós gastamos 350, 400 bilhões por ano pagando juros de dívida interna. Ninguém paga 70, 80 bilhões no mundo. E o juro que as pessoas, as empresas e as famílias pagam no Brasil é escandaloso. Eles falam do spread bancário, não, mas o spread bancário é 12%, é 8%, mas é um escândalo o spread bancário de 8%, 12%. Na verdade, em muitos setores é 28%. Então, são propostas diferentes de como governar o país. Mas o entre dizer e pensar isso, e se chegar lá embaixo... Nós temos força. Como, aliás, disse o Mano Brown, né? Sim, começam aí os problemas. Nós temos, primeiro precisa afirmar que nós temos força, porque são 30 milhões de votos, são 10 milhões para a Câmara, né? Tem os governos, nós temos um legado, temos a liderança do Lula, e temos organizações. O Brasil é um país que grande parte da sociedade está organizada ou pela direita ou por nós. Não é uma sociedade inorgânica. Mas eles estão trabalhando para quebrar. Bem, aí ele pode reprimir, ele pode procurar cortar recursos, como fez com os sindicatos. Né? Ele pode, mas a ditadura tentou também. A médio prazo ela conseguiu, mas em 74 ela perdeu a eleição. Ela teve que 16 estados. Ela teve que falsificar as eleições com o pacote de abril. Para o MDB, o MDB elegeu em 78 no colégio o presidente já. E em 85 ela começou a derrocada dela. Lógico, se falar bem, mas demorou 21 anos, mas é a vida. Mas hoje hoje tudo é mais rápido para fazer e para desfazer. Lógico, eu digo o seguinte, primeiro, qual é o problema? Em 2008, as redes já foram determinantes, que o Obama percebeu e virou. Se ele não tivesse virado, ele teria perdido a eleição. Em 2016, virou uma crise internacional. Como é que nós não nos preparamos para isso? Então não tem explicação. A explicação é um erro gravíssimo nosso. Segundo, como em todos os partidos, o PT é um partido socialista, um partido, vamos dizer assim, um partido social-democrático de esquerda, né, que não renunciou ao socialismo. Vamos falar assim. O que acontece? Se nós somos isso, a tendência desses partidos é a institucionalização pelo parlamento, pelo governo e pelo próprio burocracia do partido. A questão da vida nos bairros, numa casa de cultura, a Casa das Mulheres, tem muitas, mas não são do PT, são de organizações da sociedade. O PT perdeu o pé nos bairros, certo? E os sindicatos, com exceções sempre, nas fábricas. Porque mesmo que tendo o WhatsApp, se nós estivéssemos presente, nós teríamos desmontado os fake news, porque você fala as igrejas evangélicas, mas as igrejas evangélicas, elas estão presentes também. Se você prestar atenção, você entra numa igreja católica e ninguém conversa com você. Você pode entrar e sair. Você entra numa igreja evangélica, senta, tem alguém conversando com você. Sobre o teu filho que está drogado, sobre que você está desempregado, sobre a tua casa que está caindo no telhado, sobre o teu bairro que tem esgoto a céu aberto, sobre a necessidade de você ser um microempresário. Então é o seguinte, e a juventude já percebeu isso, a juventude inclusive petista, porque nós na década de 70 fomos aos bairros prestar assistência jurídica para as mulheres que lutavam por creche,
para as famílias que lutavam por habitação, para as mulheres que lutavam por melhores transporte. Então, nós temos que priorizar aquilo que a gente chamava de frente de massa, a esquerda chamava. Então precisa fazer um giro no PT, que é natural. Agora, tem eleição em 2020, nós temos que atuar no parlamento, temos que governar. Então o PT precisa se organizar para essa nova etapa, levando em consideração que é um governo de extrema-direita e militar. Tem uma diferença fundamental no Brasil. O PSDB, o DEM e o MDB foram derrotados na eleição. O PSL e uma coalizão jurídico-policial, militar, com ampla base no empresariado, principalmente sobre a coordenação do capital financeiro bancário, para fazer uma síntese, é que governa o Brasil, não é mais o PSDB. Durante 30 anos o poder foi disputado por coalizões partidárias que representavam diferentes setores da sociedade. Nós representávamos os trabalhadores em geral e camadas da classe média, dos pequenos proprietários. E o PSDB, o DEM e o MDB, apesar que se aliou com os dois lados, representava o interesse das elites do país. Entendeu? Agora não, eles perderam essa representação. E os militares, esse é um governo civil-militar. Né? Os principais cargos estão com os militares. A presidência é ocupada por militares. Já são 10 agora. Não, e tem, em primeiro escalão, vamos ver, porque eles ocuparam o Ministério das Relações Exteriores e da Educação também, porque os dois são civis, mas estão totalmente em formação militar, ligados aos militares. Eles têm comunicações, transporte, minas e energia, ou seja, a infraestrutura do país, ciência e tecnologia, certo? E tem o controle sobre o GSI, essa força-tarefa de inteligência, que é uma polícia política. Isso vai fazer informação, provocação, infiltração e repressão. Já começou. O que foi o erro do PT maior, você acha? Foi o Caixa 2, foi a corrupção? Ou isso é, de fato, uma ação muito mais da política e da oposição? Não, eu acredito que é muito mais uma ação das elites, das forças políticas que se opuseram a nós. E, evidentemente, que os erros nossos podem ter foram magnificados eventualmente. Né? Por exemplo, as manifestações de 2013, elas foram adensadas porque a classe média conservadora desceu dos prédios para fazer oposição a nós e a mídia estimulou e o empresariado apoiou materialmente. Eles assumiram, depois de quase 30 anos, né, de 25, 30 anos, que precisavam formar novos partidos, novas formas de luta contra nós, que não estavam funcionando. Entregar para o PSDB, porque já era a quarta derrota, não dava mais, entendeu? E assumiram isso. Tanto é que agora com o Bolsonaro, as médias empresas apoiaram o Bolsonaro, quer dizer, o apoio do empresário do Bolsonaro, porque quando eles criam um milênio, foi a primeira, depois vem Renova Brasil, e começa, não só o MBL, como vem para a rua, como foram criadas várias formas de financiar a atividade política de direita, ou de centro-direita, entendeu? Que não existia antes. No fundo, só nós tínhamos estruturas, né? E tínhamos partidos políticos. E também os objetivos claros deles, de enterrar a era Vargas e a era Lula. Porque o grande problema é que se não resolve o problema patrimonial e de riqueza no Brasil, pela renda também não resolve, a única maneira de você ajustar o Estado é cortar gastos sociais e baixar o custo do trabalho, que eles fizeram com a reforma trabalhista, trabalho intermitente, terceirização. E o Bolsonaro agora quer adotar um modelo americano, que vai vir um pluralismo sindical também. Por isso que os sindicatos estão se unindo, as centrais se unindo, fazendo seminários, vão fazer um congresso das classes trabalhadoras, porque estão vendo o que vem por aí, porque a ditadura também fez o país crescer, só que não distribuiu renda, aumentou a pobreza e a miséria. Essa história que o Brasil vai crescer ou não depende de muitas, mas pode crescer, isso que eu alerto. Essa história que o Bolsonaro vai se afundar, cuidado. Porque ele pode ser uma mistura de Jânio e Collor, mas o governo é uma coalizão muito forte empresarial e muito forte militar, porque o Paulo Guedes, olha quem o Paulo Guedes nomeou, olha quem o Bolsonaro nomeou entre os militares, todos quadros capazes e competentes. O que o Mourão já está falando como contraponto, claro, óbvio, não só dentro do Brasil como fora, ele se porta como um poder moderador. Aliás, está na moda, né? Porque o Exército se comporta como poder moderador, o Supremo se comporta como poder moderador que nós conhecemos é Dom Pedro, né? Então é um monarca, né? Então está acima da soberania popular, né? Porque a soberania o jornalista Sérgio Augusto outro dia disse que o Mourão é o moderador do Bolsonaro e o Bolsonaro é o moderador dos seus filhos. Isso aí não costuma dar certo, um presidente com 3 filhos atuando como eles estão atuando. Né?
Quer dizer, não dá certo não quer dizer que com isso o governo vai fracassar ou o governo vai cair, mas vai ser conflito e constante. E também o caráter do partido dele, entendeu? Essas debilidades são evidentes, debilidades dele, do partido dele. E depois é o seguinte, que as pessoas subestimam a agenda de extrema-direita dele. É consequente, porque ele está fazendo. E as coisas vão ter reação. E essa coisa do Estado com a igreja é gravíssimo, porque nós sabemos onde acaba isso. Os piores conflitos e guerras que existem são os religiosos. Você foi condenado 2 vezes, pelo menos pelo juiz Moro, e condenou também o Lula. Agora ele será ministro da Justiça do Bolsonaro. Qual é o seu sentimento? Eu acho que transitou em julgado, para usar a expressão deles mesmos, né, do Poder da Justiça, pelo menos a nível internacional, que o julgamento do Lula foi um julgamento político sumário de exceção. Porque quando o comandante do Exército declara que havia um veto, sim, do Estado-Maior do Exército, não da Aeronáutica e da Marinha, preste atenção, do Exército, para um habeas corpus para o Lula, porque nós íamos vencer a eleição se o Lula fosse solto, na verdade é essa, talvez, né, com o Lula solto. E quando um juiz que teve o papel que ele teve, né, completamente anômalo, porque juntar Ministério Público, Polícia e Justiça em nome do combate à corrupção, certo? Já é uma, né, porque cada um tem que atuar de maneira completamente separada e compartimentada. E o Moro assumir o Ministério da Justiça e da Segurança, continuar como juiz, porque ele estava de férias, não sei se já apresentou... conversado durante a campanha. Durante a campanha. Não, e agora começa o Onyx Lorenzoni, parece que deu uma entrevista para o Roberto Dávila, que ele remonta a fatos da ação penal 470, da relação do Moro, que nem era juiz da ação penal, não tinha nada a ver com a ação penal, com os parlamentares para preparar a legislação futura. Então eu acredito que é fato hoje, em conteste, que o julgamento do Lula foi um julgamento político. Impediu o Lula de ser candidato porque o Lula ganharia a eleição no primeiro turno. É verdade. E eu acho que no Brasil o país está dividido com relação a isso, as pesquisas mostram. Então, na verdade, foram 39, ele foi eleito com 39% do voto dos eleitores, 61% foi abstenção, nulo, branco ou Haddad. Mas isso vale também para os outros eleitos, Fernando Henrique, Lula, de um pouco mais, um pouco menos. Eu acho que nós não devemos, a minha opinião, a gente não deve contestar, a gente pode, lógico, exigir. Não, é só constatar. A gente tem que ir à justiça sempre e protocolar as representações, tudo com relação a ilegalidades que foram acontecidas na campanha, como eles fizeram com a Dilma e fizeram com o Lula, isso é natural. Porque eles não vão pedir agora para nós não fazer uma oposição, porque eles fizeram oposição à Dilma, tá aí a história do país, como eles fizeram oposição à Dilma. Nós temos o mesmo direito de pôr 5 milhões de pessoas na rua, de fazer paralisações, de levar tratores, de fazer manifestações em frente ao Congresso, tudo isso. Mas vem aí a lei antiterrorismo. Então, aí o problema é se ele quer criminalizar a oposição, como ele pretendeu criminalizar o Movimento Sem Terra e o MTST, mas você pode perceber que não houve acordo em vários setores que apoiaram ele, nem sobre a questão ambiental, nem sobre política externa, nem escola sem partido, nem essa coisa da religião, e muito menos sobre essa tentativa de... Quer dizer, no fundo, ele gostaria que não existisse direito de greve, não existisse direito de manifestação, porque se ele toma as medidas, se ele aplica a reforma previdenciária do Armínio Fraga, é evidente que vai haver oposição. Houve contra do Temer. Ele já falou só mexer na idade. Não, é que ele é muito contraditório, porque ele vai sentar na cadeira, ele vai congelar o salário do servidor público, ele vai revogar o frete e deixar a política de preço da Petrobras como é, então os caminhoneiros vão parar. E também os servidores públicos vão fazer greve. Ele vai desvincular o salário mínimo, ele vai deixar todo o ônus do ajuste com os trabalhadores sem fazer nada com a elite. O que aconteceu na França? Qual era a palavra de ordem? Não ao imposto sobre combustível, imposto sobre grandes fortunas. No Brasil, se 10% dos brasileiros têm a metade da renda do país e 50% tem 10%, alguma coisa está errada nesse país. É isso, pois não cresce por isso. E até o FMI reconhece agora que a distribuição de renda é um elemento determinante para o crescimento econômico sustentável. Então, no Brasil, você compra um bem e paga 1,5, 1,7, deixa de produzir, é juro. O que o sistema financeiro está sugando de recursos que nem vai para o investimento, nem para o consumo, entesourando, é uma coisa fantástica no país.
Há dias tivemos o episódio do motorista do filho do Bolsonaro, Flávio, que foi eleito senador. Ele movimentou 1.200.000, porque nem todo telespectador está informado, emitiu durante 316 mil, ele sacou durante um ano e apareceu um cheque de 24 mil para a esposa do presidente, a Michele. Por enquanto, passada uma semana, silêncio do Ministério Público, o Moro fez de conta que não era com ele, o Bolsonaro se esquivou, o sempre loquaz Dallagnol e ministro do Supremo, silêncio. Por que foi isso? É evidente que eles estão encobrindo e, se for possível, evitando uma investigação real. Conseguirão? Acho difícil, porque os fatos novos que estão surgindo, certo? Pelo menos, como eles dizem, são indícios, o que não quer dizer, não são suspeita, porque suspeita é outra coisa. E, aliás, estão querendo transformar agora a prisão por suspeita, já está tendo no Brasil, né? São indícios materiais suficientes para uma investigação. E se fosse contigo? Se fosse o Haddad, já não tinha diplomado ele. É evidente, é completamente diferente o comportamento. O que valeu para o Delcy Amaral não valeu para Aécio Neves. Ele foi preso, afastado e cassado. Vamos lembrar que o Demóstenes Torres foi trancado e anulada a ação no STJ. Por liminar, ele recebeu de volta o cargo de procurador, ele foi exercer o salário e tudo. E, como ele não foi condenado, foi dado a ele o direito de disputar a eleição como deputado federal. Teve 14 mil votos, uma votação pífia, mas disputou. Então, no Brasil, há fatos que evidenciam, entendeu? Ainda que no Supremo Tribunal Federal há, evidentemente, uma posição de colocar uma linha que não pode ultrapassar. Condução coercitiva fora da lei não dá mais, porque era uma coisa tão violenta, porque a lei diz que quando o investigado ou o réu se recusa a cumprir a ordem judicial de depor 2 vezes. Por isso que falava condução sob vara, né? Quer dizer, o cara está sendo conduzido à força. Mesma coisa as prisões antecipadas, que eu fiquei preso 1 ano e 9 meses sem ser julgado na segunda instância. Isso eu sou absolvido. Também o Supremo já colocou um limite. A investigação que o Supremo autorizou o Ministério Público fazer, que a Constituinte não lhe deu esse direito, então totalmente inconstitucional, já há 5 e talvez 6 ministros completamente contrários, porque eles criaram a investigação sigilosa, que é uma coisa completamente ilegal. Então, por outro lado também, vai chegando um ponto que ou cai a máscara e vira uma ditadura do judiciário, certo? Ou se repõe nos trilhos, ou se faz reforma constitucional, como o Moro agora está propondo corretamente. Vamos aprovar no Congresso uma PEC, foi o que o Peluso pediu, e que o próprio Ministério Público mandou nas 10 medidas. Quer prender na segunda instância, muda a Constituição. Mas não o Supremo mudar a Constituição, porque ele não tem esse papel. Eu falo isso, às vezes sou criticado, entendeu? Porque diz, não, você está querendo tirar o poder de investigação do Ministério Público. Eu falei, não, estou querendo devolver a quem de direito, que é a Polícia Federal. E o Ministério Público tem muito poder, porque ele, além de acusar, ele fiscaliza o inquérito. O Ministério Público pode entrar no inquérito e falar, senhor delegado, por que o senhor não fez peritagem? Senhor delegado, por que o senhor não ouviu o senhor José Dirceu? Senhor delegado, não fazer. Por que o senhor não fez busca e apreensão? E tirar o delegado, representar e falar, esse delegado, ele está prevaricando no processo. Então o Ministério Público tem muito poder. Não é verdade que o Ministério Público não tinha nenhuma participação na investigação. Agora, quem investiga acusa, é a mesma coisa, quem investiga julga. Não pode. O erro nosso foi não ter criado o juiz de instrução. Nós erramos, devíamos ter criado. E nunca devíamos ter dado autonomia financeira, orçamentária para o Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público decide salário. Você já viu os prédios do Ministério Público sobre todo o Brasil? Manda fotografar os 27 estados, você cai de costas. Já viu os prédios do Poder Judiciário em Porto Alegre, que é o único bairro com prédios novos na cidade? É uma coisa. Nós estamos vivendo uma situação, entendeu, que tem uma disparidade nos poderes no Brasil gritante. Você não acha que vocês cometeram um erro grave não fazendo algo que todo mundo dito civilizado já fez, que é uma regulação econômica capitalista da indústria da mídia? Todo mundo civilizado já fez. Você não acha que com isso vocês
perder uma oportunidade. Porque eu entrevistei a presidente Dilma para o TVE, entrevista especial, logo depois dela sair do governo. Ela disse, nós não fizemos porque não teríamos voto para vencer esse projeto no Congresso. Mas não vencer é uma coisa, não debater com a sociedade, não politizá-la a respeito Eu acho que o erro disso. é maior de não debater, não mobilizar, não disputar, do que até de apresentar. Isso foi geral nosso. A apresentação já seria um Eu debate. estou falando nosso porque eu me incluo como responsável por isso. Porque se você olhar os outros governos progressistas da América Latina, primeiro eles têm maioria no parlamento do seu partido, o que realmente é quase um milagre o Lula ter governado, entendeu? E ter demorado tanto para eles fazerem um impeachment derrubado. Porque nós nunca tivemos maioria. O PT nunca teve mais de 100 deputados e a esquerda mais que 150. A esquerda no sentido, estou sendo generoso, amplo. E no Senado, 20 senadores, 23. Nos outros países, não. Os Kirchner tinha, a Frente Ampla tinha, o Evo Morales conquistou, Rafael Correia, o Chaves, vai vendo, o Leonel lá na República Dominicana, o Martim Torrijos, eu vou observando a Frente Farabundo Martí, e agora o ANRO, o Lopes Obrador, né? No México tem maioria na Câmara e no Senado. Então, o Brasil, porque o sistema não é proporcional, é o mínimo de 8 mais 70, e o Senado é 3 por Estado, que aí tem razão, desde que fosse Câmara Federativa e não Câmara Alta como é, mas aí é outra discussão. Então, acho que nós erramos sim, e mais, o Lula depois se convenceu. E mas o Franco, no final do, o Franco apresentou final do segundo governo. E deixou. A presidente, como te explicou, acabou arquivando isso. Porque o que as pessoas não sabem, que eu acho que isso que é importante, é o seguinte, nesses países todos, não é um sistema estatal de televisão, são televisões, internet públicas, que quem mantém é um cidadão, paga 150 euros por ano. Aqui no Brasil é a coisa mais grave, porque não há pluralismo na televisão, nem contraditório, nem diversidade. E a Globo News é a prova disso, a Globo é a prova disso. Não tem. E segundo, é monopólio. Terceiro, são famílias de oligarquias políticas em cada estado controla. Claro. Um político controla a SBT, outra Record, outra Bandeirantes, rádio, jornal, outra Globo. E controla vários jornais e rádios. Isso é verdade. O governo fez. Você lembra quando o Lula autorizou que todos os jornais recebessem publicidade do país? Mídia técnica. Todos os pequenos jornais, todos os jornalões fizeram editorial contra. Você vê que houve o descaro deles. Segundo, houve um esforço com relação às rádios comunitárias. Houve um esforço também com relação à própria distribuição. Mas não, sabe houve, que as rádios... não houve aplicação da Constituição, porque bastava aplicar a Constituição. Mas as rádios comunitárias, eu andei viajando muito pelo país esses já viraram comerciais. Porque, na verdade, elas alugam horário para igrejas, pastores. Eu sei, houve... Quer dizer, não se constituiu uma força de rádio comunitárias realmente. Virou um instrumento, inclusive de políticos, tudo. Mas o governo, nesse aspecto, nós falhamos, público, certo? E a cobrança é generalizada, inclusive da militância do PT sobre nós. E a responsabilidade é nossa, dos dirigentes. Para ficar só claro que isso que o patronato costuma chamar de censura, na verdade, é absolutamente natural em todo mundo dito civilizado. A regulação econômica capitalista. É só você assistir qualquer debate na televisão da Itália, da França, da Inglaterra, Portugal, Espanha, você vê as Oceania. posições extremas de direita e de esquerda representada. Toda noite debatendo tudo. No Brasil não tem isso. É real. Aliás, a propósito disso, é real uma frase atribuída a você. Ah, não, deixa que eu acerto por cima com o João Roberto Marinho. Primeiro que eu nunca tive relação com os... Primeiro nunca foi minha atribuição, nem minha área. E eu fiz questão de não me envolver com certas questões. Porque eu já tinha... A minha sobrecarga de trabalho no governo era tão grande, porque eu também era o animador político do governo. Eu que ia nos ministérios reunir o primeiro escalão, o segundo, para debater, discutir, apontar, incentivar. E também eu que ia no PT prestar contas em nome do governo, apesar que eu não era mais da direção, não participava zero na direção. Eu nunca falei isso, como nunca falei também, nós já temos a Rede Globo, como meu amigo e de quem eu tenho grande admiração, Roberto Requião, cunhou a frase, entendeu? Até porque não era a minha atribuição. Essa atribuição era da SECOM, era do Frank depois, né? No começo do Couto, do Guxiquem, do André Singer, então, do Kuczynski, que fazia o briefing diário da imprensa com o Lula. Tanto é que a Ancinave e Conselho Federal de Jornalismo foi mandado direto para o Congresso sem passar para a Casa Civil, porque se tivesse passado não teria acontecido o que aconteceu.
E também nós erramos, porque nós recuamos antes da hora. Porque depois nós demos conta que dividiu. Porque como, se eu não me engano, o Cacá Diegues fez uma manifestação muito forte contra, né? Mas depois a gente viu que a metade da classe artista, escritores, intelectuais, era a favor. Era porque a Ancinave é a coisa mais natural no mundo. E mais, o Conselho Federal de Jornalismo, por que não pode ter? Se tem de todas as categorias, entendeu? Não pode porque vai tomar de assalto as redações, vai censurar. Quer dizer, na verdade é o seguinte, quem determina o que é publicado é o dono do jornal. Então assumam isso como alguns assumem. Né? Assumam que jornal é um negócio de famílias, e da origem nem sempre explicável, porque se for olhar como cada um ganhou concessão, como cada um conseguiu transformar isso. A história da Editora Abril é a mais escandalosa. E o fim dela mais ainda, porque eles vão dar um calote nos 800 trabalhadores e vão ficar com um patrimônio, dizem, não sei se é verdade, 10, 12 bilhões. E não vão pagar os fornecedores, vão pagar 10% para os fornecedores. E tiveram esse papel, e viveram das 4 rodas, dos hotéis 4 rodas, de dinheiro da Sudene, de dinheiro da Caixa Econômica, de dinheiro do Banco do Brasil, e de publicidade oficial. Certo? Vocês também não teriam cometido um erro de permitir, isso já vinha de antes, esse desenfreado proselitismo religioso em rádios e televisões, são concessões do Estado. Ao mesmo tempo, isso ia multiplicando bancadas pelo país afora, estadual. Na verdade, a reforma ganhou a eleição agora. E da mesma forma, além disso, ainda nesse território, desses programas que, a pretexto de combater a violência, multiplicam a violência toda hora do almoço e do jantar, país afora. Quer dizer, são duas vertentes que venceram a eleição, ou que ajudaram a vencer a eleição. Essa questão dos programas, o Ministério Público devia ter tomado providência. E também sobre o monopólio de imprensa, porque no sul do Brasil, o Ministério Público fez uma representação contra o monopólio da RBS. Você sabe disso? O governo também, isso é concessão pública. O governo, nós, certo? Cometemos um erro, e ele é mais grave, certo? Porque a lei não permite. É um Estado laico. Mas o problema já vem lá de trás, porque a Igreja Católica tem uma rede de rádios e de televisão também em relação fantástica, entendeu? Então, na verdade, já se permitiu no passado. Porque agora eu tenho muita preocupação com o seguinte, eu não sou contra que os evangélicos façam política e peçam voto. O problema é que todos possam fazer religião. Eu não sou contra, porque eles fizeram, porque a SEB e as pastorais fizeram política. Os bispos fizeram política. Você pode falar, era contra uma ditadura. E na democracia, realmente, a igreja recuou. Assim, pelo menos, hoje a maioria da igreja é conservadora no Brasil e quer ver o Papa de Costa. A pergunta é o seguinte, do ponto de vista objetivo, você pode falar de religião, uma concessão pública no Estado laico, sobre todas, mas não determinadas, sejam quais forem, terem... mas no Brasil, na verdade, a Igreja Católica também tem suas concessões, claro, conseguiu mais, tudo, todas as igrejas têm. O problema, você vê, a Rede TV, pelo que eu vi agora, o tempo quase 2/3 é alugado para... Como é que pode? Isso está ilegal. A lei não permite isso. Então, agora não vai mudar nada disso, né? E nós realmente tivemos uma atitude passiva, quando não, certo? Em alguns casos, né? Ativa. Por causa de acordos políticos de maioria na Câmara e no Senado. Exatamente. E agora as consequências são trágicas para o país. Vamos a você. Você fez consultoria para a Ingevix e ali se aproximou o Milton Pascovitch. Você comprou um imóvel, salvo engano, em Valinhos, não sei se é isso, pagou a entrada e ele reformou o imóvel. Certamente foi um erro. Como é que você, tão experiente, deixou isso acontecer ou caiu nessa? Na verdade, foi um erro gravíssimo que eu cometi, que permitiu que eles me envolvessem sem provas nenhuma nas questões da Petrobras, porque não há um diretor da Petrobras, não há uma investigação interna da Petrobras... Que esse é o motivo da sua condenação. Que me aponte em qualquer licitação, em qualquer relação. E das 60 empresas que eu dei consultoria, todos confirmaram. E os próprios diretores da Ingevix depuseram várias vezes, negando qualquer relação na minha consultoria com a Petrobras, assim com o Peru. Depois, para fazer delação, para conseguir... Aliás, estão presos, para conseguir a liberdade, passaram a falar que tinha relação. Porque eu não fui processado, que eu já falei para o próprio juiz Sérgio Moro, o titular da 13ª Vara, que ele me processasse por causa das relações com a JAMP. Não com a Ingevix, com o Milton Pascovitch, que era uma questão de imposto de renda, de empréstimo não declarado. Isso que está acontecendo com o Bolsonaro, ou com o Flávio Bolsonaro,
ou com a família, ou só com o tenente, eu não sei. A investigação vai dizer que é empréstimo. Aliás, o Bolsonaro já reconheceu que não declarou o empréstimo. Porque o Milton reformou o apartamento e depois eu já estava preso, eu já tinha dito para não fazer, mas aí acabou fazendo a reforma da casa, que não tinha nenhuma relação com o meu contrato com a Engevi, que já tinha terminado. Eles tinham saído do Peru, porque eles ganharam tantas licitações no Brasil, que todas as outras empresas fizeram obras no Peru, que eu dei consultoria, me pagaram a consultoria, entendeu? No caso do Milton Pascovitch e da Engevix, não aconteceu isso. Então é verdade, isso é fato. Agora, o que acontece? Em vez de eu ser processado pelo contrato de 1.400.000 com a Jump, que ele se dizia continuador da Engevix, a Engevix não queria mais fazer um novo contrato que fizesse com eles. Eu fui condenado por causa de todos os contratos da Engevix com a Petrobras, sem nenhuma prova da minha participação nos 5 contratos. Então é completamente absurdo, entendeu? Eu tinha que responder, não pelo contrato meu com a Jump, pela prestação de serviço ou não, e pelas reformas. Não, porque o imóvel foi financiado pelo Banco do Brasil. O imóvel que eu tenho lá em Vinhedo, não esse segundo, o primeiro, eu construí antes de 2005, então não tem nada a ver com... O imóvel da casa da minha mãe, mesma coisa. O imóvel da minha filha, mesma coisa. Então, mas quando eles arrestam os imóveis e confiscam, eles dão a entender que todos os imóveis... Foram dessa operação. Que não é verdade. Não. Umas coisas rápidas, agora estamos chegando ao fim. Como é ter poder e como é deixar de ter poder? Eu, como muitas vezes na minha vida já aconteceu isso, eu era um líder estudantil no Brasil, né? Popularíssimo. Eu fui preso, fui trocado pelo embaixador. Charles Elbrecht, embaixador americano. E fui para o México, fiquei no Hotel Del Bosque, parece que uns 30, 40 dias. Fui para Cuba ser soldado raso. Passei a vida toda lá. Depois eu voltei para o Brasil, né? Veja bem. Aí outra coisa, eu fiquei clandestino no Brasil, voltei em 79, fui estudar, fazer moral e cívica e Organização Social Política do Brasil, na PUC, porque era obrigatório fazer isso para me voltar para o 3º ano, e fui trabalhar de auxiliar administrativo na Assembleia. Então eu estou acostumado de planície e planalto. Planalto, planície. Eu não me afetei assim drasticamente, porque eu deixei o governo e voltei para ser advogado e para ser... Porque, na verdade... eu não tinha, as portas se fecharam para mim. Isso é uma que eu vou escrever agora, que é a história de 2006 a 2012. O que você realmente pensa do Palocci? Você compreende a delação dele ou te dá um certo asco ou nojo? Não, o Palocci atravessou o Rubicão, ele mudou de lado, então ele não tem mais nada a ver conosco. Então aí daí para frente, ele tá lutando pela sobrevivência dele, pela liberdade e por uma condição financeira que ele considera que ele tem o direito a ter, entendeu? E qual é o seu sentimento? Do passado dele eu só tenho boas lembranças, sempre não escondo, inclusive publiquei foto dele comigo no livro, eu não gosto de apagar o passado das pessoas, porque as pessoas cometeram erros, porque é isso que está levando o Brasil a essa falta de capacidade de encontrar caminhos, entendeu? Quando porque a pessoa cometeu um erro, você condena a pessoa e põe na Inquisição e queima a pessoa. Eu não vou fazer isso com o Palocci. Daqui para frente o Palocci não faz mais parte, né, da minha vida afetiva, da minha vida... Né, eu tenho um mundo afetivo que ele não faz mais parte. Mas aí a responsabilidade é dele, ele sabe o que está fazendo. E sua relação com... A única coisa que porque quando o delator delata fatos e a verdade, é uma coisa. O Palocci é outra coisa. Não, é o cachorro. É o colaborador. Esse faz o que o Ministério Público quer, entendeu? Que o delegado da Polícia Federal quer. Aí já é diferente, entendeu? Essa é a única coisa que eu digo, porque há fatos que ele anuncia. Porque você percebeu que a delação dele não é sobre ele. Primeiro a gente vai falar sobre ele, tudo que ele fez, né? Porque senão ele não estaria preso. Não, a delação dele é sobre terceiros. Agora, mas é a delação mais surrealista que existe. É só no Brasil uma coisa dessa, que qualquer outro país do mundo, as pessoas falam, vem cá, e o cidadão não fez nada? Ali a passeio. Sua relação com o Lula, de décadas, vocês são humanos. Nunca teve, como é que vocês resolviam, como tem aquela ciumeira humanamente existe, não há como não, ou pelo brilho de um ou pelo brilho de outro? Eu, de 79 a 95, eu me restringi a ser secretário de formação política do PT de São Paulo
e membro do Diretório-Geral. Não aceitei o convite para ser membro do Diretório Nacional, nem eu, nem o Vladimir, nem o Travassos, e nem para ser candidato, nem o Vladimir. Nós indicamos o Travassos, que infelizmente morreu num acidente, tragicamente, não foi o candidato 82. Depois eu fui secretário-geral estadual do PT de São Paulo, não podia ser presidente porque tinha que ser sindicalista, o que tem sua lógica. Depois isso caiu no PT. E depois fui secretário-geral nacional, já a convite do Lula. Eu nunca tive problema com o Lula, que eu sempre sabia o meu lugar do Lula. Tem muitos dirigentes que tinham ciúmes do Lula, realmente. Eu nunca tive, porque eu sabia que o Lula era o Lula, eu sou eu. Depois que eu confiava no que eu estava fazendo, e sempre confiei em mim, que eu sempre fiz. Né? Eu não fui a presidente do Centro Acadêmico da OEA à toa. Eu não vim eu não treinei, fiz treinamento militar em Cuba, eu não vivi clandestino, eu sei a capacidade que eu tenho. Depois, quando eu fui ser presidente nacional do PT, o Lula sempre me deu independência, autonomia e sempre foi generoso e correto comigo. Se o Ulisses Guimarães ligasse para o Lula para tratar das nações, ele falava, eu trato com você isso, aí você trata com o Zé Dirceu. Se um governador do PT ligasse para o Lula e falar, trato com o Zé Dirceu isso. O Lula foi corretíssimo. O Lula me levava para reunião, mas o Zé Dirceu que vai na reunião. Então o Lula foi corretíssimo. No governo e no PT surgiram muitas divergências, que nós sempre tratamos de uma maneira, o Lula sempre foi correto comigo nas divergências, porque eu expunha meu ponto de vista, ele expunha o dele. Quando a decisão era minha, eu tomava e fazia. Quando era dele, ele tomava e fazia, eu nunca contestei. Quando ele era presidente. Quando eu era presidente do PT, muitas vezes o Lula não concordava com decisões que eu tomava, mas eu as tomava. Quando o Lula me demitiu, e eu não só concordei, como pedi a demissão, não era o problema isso, o problema é que eu falo no livro. É que não havia um plano de luta, não havia um papel para mim, não havia um Estado maior. Depois acabaram criando. Aí veio coisa que não, o Lula foi traído, desfiliar o Lula do PT, aí mostrou certo, que estava todo mundo... Agora, eu passei todos esses anos, só agora no livro, é que eu estou falando disso, em respeito, certo, ao Lula e à luta política que há contra nós, que eu também não sou. Porque queriam que eu escrevesse o livro, me propuseram, me pagavam muito mais, né? Para mim escrever um livro que chegasse até o impeachment da Dilma. Na campanha eleitoral de 18, eu escrevi um livro sobre o primeiro e o segundo governo da Dilma, é pedir demais para mim. Né? Já estouramos mais uma última coisa a propósito disso. Vocês chegaram a ter divergência em relação a um episódio que foi muito rumoroso no governo. Opportunity e Daniel Dantas. Sim. Você estava ao lado dos interesses, ou da opinião, ou do desejo do Daniel Dantas. E ele, pelo que se sabe, apoiou, até certo ponto, apoiou a operação que investigava o Daniel Dantas. Isso aí eu respondo, mas é importante, eu preciso de tempo. Quando eu cheguei no governo, o Lula falou para mim o seguinte, não vamos tratar ninguém pelo passado, não vamos deixar de receber e ouvir ninguém porque foi o nosso pior inimigo. Veja bem, e o Lula estava correto. Isso é uma coisa que se esquece hoje no Brasil, que o Lula governou com diálogo, com busca de consenso. Mas ele tinha uma opinião a respeito do Daniel Dantas. O Chiquem e os fundos de pensão tinham opinião. Qual era a minha opinião? O problema não é o Daniel Dantas, é o Citibank, porque o Daniel Dantas era minoritário. O Daniel Dantas... Quando eu descobri isso, eu fui conversar com o Citibank. Falei, vocês vão sustentar e manter isso? Não vai ter acordo conosco, vocês estão se contrapondo a nós, ao PT, aos sindicatos e ao governo. Batalha pelo controle de um pedaço do Estado. Lógico, e ao governo brasileiro. Porque o que eu dizia para eles, para o sindicalista, o governo não pode se envolver com essa disputa entre os fundos do Daniel Dantas. Quer dizer, nós vamos nos envolver no STJ, vamos nos envolver no Congresso Nacional com isso. Não, vocês façam a disputa contra ele. E a disputa não é contra ele, é contra o Citibank. A minha divergência fundamental é que eu achava o foco do combate que eles estavam travando errado, porque se ele tivesse 51% e o Citibank 49%, ela chamava, esqueço o nome, como é que chamava o fundo, né? Mas ele tinha, o Citibank, ele estava tirando as escassez do fogo para o Citibank. Lógico que para ele interessava que ter a BR Telecom na mão, para ele, razões, né? E a guerra dele com a TIM, entendeu? Então eu nunca tive nenhuma condescendência. Quando eu recebi, vou contar a história, eu recebi Daniel Dantas e falei para ele, senhor Daniel Dantas, o senhor deve procurar o Casseb, que era o presidente do Banco do Brasil, né, que eu esqueço o primeiro nome dele. Ele falou, não vou procurá-lo. Eu falei, por quê? Não, porque
Ele foi presidente do conselho de administração da TIM, ou membro, fez isso, fez aquilo. Foi engraçado, né, senhor Daniel Dantas? Imagina se eu adotasse esse critério com o senhor. Eu jamais teria recebido o senhor. Ele ficou tão sem graça que ele falou, não, eu vou procurar. E foi procurar e tentou uma negociação que não deu certo. Então eu estou tranquilo com relação a essa questão. Eu nunca discuti isso com o Lula, eu discutia com o Luiz Guxiquem, certo? Que era a pessoa mais envolvida nessa questão que para os fundos de pensão realmente era quase que uma vergonha eles terem maioria na BR Telecom e O cara mandava. Mandava e operava contra eles e contra os interesses nossos, entendeu? Então eu tinha consciência disso e sempre procurei dialogar com o Daniel, com os representantes dele, com transparência, entendeu? Porque eu queria encontrar uma solução negociada, mas acabou. O dia que o Citibank tirou dele, acabou. Acabou. Muito obrigado. Eu que agradeço. TVE Entrevista Especial conversou hoje com José Dirceu.